Muito bem, já estamos de volta com Gazeta News, edição da manhã. E amanhã, dia 29 de outubro, é o Dia Mundial do AVC. E quem já enfrentou o AVC sabe a importância da reabilitação neurofuncional. Então, para conversar com a gente sobre esse assunto, explicar sobre prevenção, sinais, sintomas, eu vou agora conversar aqui no estúdio com o terapeuta ocupacional neurofuncional, Rodrigo Rodrigues. Seja muito bem-vindo, obrigada pela sua participação aqui junto com a gente, ainda mais nessa data, que é uma data tão importante, né? Amanhã é um dia muito importante para todos que atuam nessa área, né, Rodrigo? Verdade, verdade. Então, como toda a comunidade científica, acadêmica e profissionais de saúde que se dedicam a trabalhar, né, em prol desses pacientes vítimas de AVC, se mobilizam de modo a também alcançar, né, a comunidade de modo geral, para conscientizá-los que o AVC também é uma doença prevenível. Certo. Vamos começar explicando então o que é o AVC, né? Talvez você ainda não saiba claramente, tenha alguma dúvida. Por favor, Rodrigo. Então, o AVC, ele está dentro do que nós chamamos das doenças cerebrovasculares e ele vai acontecer por uma interrupção no fluxo sanguíneo naquela área cerebral que deveria receber aquele aporte, né, que nós chamamos de oxigênio e glicose, que é o que o nosso sangue leva para essa área do córtex cerebral, né, ou de alguma dimensão do cérebro, ou também pelo extravasamento desse sangue, né, que nós chamamos de AVC hemorrágico, quando o sangue ele sai da artéria e ocupa um lugar dentro da caixa, né, da calota craniana que não deveria, aumentando às vezes até a pressão intracraniana. E no primeiro formato, que é quando o sangue não chega, essa interrupção, nós chamamos de AVC isquêmico. Uhum. Sinais e sintomas, né? Tem como a gente identificar que uma pessoa talvez esteja passando por um AVC? Sim, Mara, eu acho que isso é um dos pontos mais importantes, porque muitas pessoas ainda não conseguem identificar os sinais e sintomas de um AVC. Então, a gente usa até a sigla SAMU, né? Sorria, né? Se a gente perceber que a gente pede para o paciente sorrir, se a gente observar algum desvio dessa comissura do lábio mais para um lado, então, abrace, para perceber se a pessoa ela tem força nos membros superiores, né? Pede para a pessoa cantar uma música ou falar uma frase para ver se tem uma alteração de linguagem. E se esses três sinais eles estiverem presentes, ou um deles, a gente precisa chamar a urgência, né? O serviço de urgência, que é o SAMU. Só que alguns pacientes, eles também podem evoluir com outros sinais, que é a perda do nível de consciência, então eles podem desmaiar. Mas, geralmente, o AVC, o paciente vai ter uma alteração motora, sensorial, né? Ou seja, ele não vai sentir aquele lado, ele pode perder o equilíbrio. Então, a gente precisa estar atento a esses sinais, diferente daquilo que a gente apresenta no dia a dia e entrar em contato com o serviço de urgência. Rodrigo, você falou sobre prevenção, né? Que é prevenível o AVC. Como é que então que a gente pode prevenir? Então, quando a gente pensa em prevenção, a gente está falando do que nós chamamos de fatores modificáveis, que são o que a gente chama de estilo de vida, hábitos de vida. Então, hoje a Organização Mundial de Saúde, inclusive, já preconiza que o exercício físico realizado, pelo menos 30 minutos de exercício físico, né? Durante os 5 dias da semana, que equivale em torno de 150 minutos de atividade física por semana, já coloca a gente mais distante desta estimativa. A alimentação saudável também, uma alimentação com menos gordura, com menos açúcar, né? O controle da pressão arterial para aqueles que são hipertensos, né? O controle da glicemia também. E o fator que é um fator também importante, que é esse indivíduo ele estar presente, estar participando de atividades que coloquem ele na posição de se sentir participativo da sociedade, né? Que inclusive também pode prevenir outras doenças, estão inseridos em atividades de lazer, né, esportivas. Isso também traz, a Organização Mundial de Saúde também preconiza como fatores que podem também prevenir o adoecimento do AVC. Queria que a gente agora pudesse falar sobre reabilitação neurofuncional. Inclusive, você trabalha, né, com essa área. O que é a reabilitação neurofuncional e de que forma, né, que ela pode ajudar os pacientes que tiveram AVC? Então, o AVC está presente, pelo menos na minha vida, desde a época da graduação. E eu sempre imaginava que, naquela época ainda, que o paciente com AVC ele sempre tinha uma assistência um pouco inferior àquilo que ele merecia, né? Hoje, 12 anos após formado, eu tenho dedicado a minha vida e os meus estudos lá no meu consultório a esses pacientes. E a reabilitação neurofuncional, ela visa de modo identificando as necessidades daquele paciente, daquele indivíduo. Claro que como terapeuta ocupacional eu vou ter a minha atribuição específica. Ela também, esse tipo de reabilitação,
ela é abrangente às demais profissões, como o fisioterapeuta e o fonoaudiólogo, e também o neuropsicólogo, mas como terapeuta ocupacional, eu preciso capacitar o meu paciente de modo que ele perceba-se como pessoa, engajando ele nas atividades que para ele são significativas. Desde as atividades do dia a dia rotineira, como higiene, alimentação, vestuário, como as atividades de produtividade mais complexas, né? Que é voltar a dirigir, voltar a trabalhar, se inserir em uma atividade prazerosa para ele. E, de modo geral, essa reabilitação neurofuncional, ela vai partir do que nós chamamos dos princípios do controle motor. O que é que aquele paciente ficou alterado pelaquela lesão, pelo nível daquela lesão? Entendendo essa premissa base do controle motor, dessas vias sensoriais, desses sistemas, integrando esses sistemas e provocando esse paciente a ser, mais uma vez, engajado nessas atividades. De que forma que na prática ela é aplicada? Assim, são exercícios, você, né, com os demais profissionais das outras áreas, a gente costuma chamar de equipe multidisciplinar, né, vão realmente atuar para que esse paciente ele possa, né, ter de volta essa independência que ele tinha antes? Então, as atividades, elas, de modo geral, elas são várias, né? Como terapeuta ocupacional, o meu objetivo é usar a própria atividade humana, ou seja, é usar o vestir, é usar o cortar, é usar o planejar dentro da própria atividade reabilitadora, né? Como eu falei, os outros profissionais eles vão ter outras estratégias, mas a neurofuncional, o que diferencia das demais é que aquele especialista, ele tem como princípio básico essas etapas, como eu falei, do controle motor, de como funciona essa neurofisiologia hoje alterada, para tentar buscar essas estratégias. Então, por exemplo, se o paciente ele tem uma dificuldade de manter o nível de atenção para poder planejar, elencar os materiais necessários para montar o seu prato, por exemplo, pegar o garfo, pegar o talher, alcançar uma bandeja com um determinado tipo de alimento, a gente verticaliza aquele banco, a gente provoca no paciente essa sensação de brigar com a gravidade para que ele aumente as vias atencionais. A gente pode utilizar também de algumas técnicas e de alguns recursos tecnológicos como a neuromodulação. Então, enquanto eu estou atendendo o paciente, eu estou aplicando um estímulo cerebral não invasivo, de modo que aquela corrente ali que vai ser provocada na área lesionada, ela me ajude, ela seja um facilitador, um prime, enquanto eu estou realizando a atividade. Sim. Então, isso, inclusive, cientificamente, assim, a gente tem um grande nível de evidência que tem aumentado a nossa performance nos atendimentos. A neuromodulação é um dos exemplos, mas existem muitos outros também. Bastante interessante. Você atende muitos pacientes, né? E a gente acaba tendo realmente essa curiosidade de perguntar, é possível superar, Rodrigo, o AVC? Eu costumo dizer que a gente, após o AVC, a gente aprende, na verdade, o que é aquilo que o paciente talvez ele nunca se colocou na condição de que seria necessário superar. Então, hoje, talvez superar para alguns seja, por exemplo, conseguir acordar mais cedo para fazer uma atividade física. Muitas vezes o nosso paciente superar pelo menos ele conseguir se manter numa postura enquanto ele realiza uma atividade. Então o termo superação, inclusive, a gente costuma muito discutir dentro da deficiência física e também da intelectual, que às vezes ele entra até, ele foi tão utilizado ao longo dos anos que ele entra meio que como um mérito, né? Por exemplo, aquele atleta que se superou. No caso do AVC, a gente costuma dizer que a gente provoca mudanças adaptativas, né? É mais ou menos essa linguagem que a gente usa, de acordo com aquilo que o paciente deseja, aonde ele quer chegar. Muitas vezes o paciente tem, eu tenho casos lá no consultório onde os pacientes apenas desejam voltar a vestir a sua própria roupa sozinho. Em alguns outros casos, o paciente ele quer voltar a dirigir ou ele quer, por exemplo, voltar a exercer a profissão, né? Então, eu tenho médicos, odontólogos que também foram vítimas do AVC. E aí, dependendo do nível de gravidade, a gente precisa fazer com que o paciente compreenda que essa superação vai acontecer à medida que ele se propõe a viver o processo. Então, a gente sim, tem casos de pacientes que eles conseguem retornar a essas atividades que nós chamamos de atividades significativas, e em outros casos nós conseguimos adaptar a participação desse paciente em atividades próximas daquilo que ele desejava. Para a gente poder fechar aqui esse nosso breve bate-papo, né, sobre esse assunto tão importante, qual que é a grande mensagem então que fica, principalmente para amanhã, né, que é o dia 29 de outubro, é o Dia Mundial do AVC? A gente costuma dizer que tempo é cérebro, ou seja, se você
conhece alguém, por exemplo, que teve um AVC e essa pessoa ainda não vivenciou um processo de reabilitação, é preciso que a gente corra, que a gente busque profissionais qualificados, porque existe muito aquela máxima de que depois de um AVC a vida acabou. Não, a vida não acabou. Quando a gente fala tempo é cérebro, é em muitos aspectos. Viu os sintomas, eu tenho que chegar mais rápido àquele hospital, eu tenho que ligar para o SAMU no momento mais rápido para que aquele socorro ele seja efetivo e eu consiga até mesmo reverter, tá? Em alguns casos é possível reverter o quadro. E da mesma forma no processo reabilitador. Então, se você já sofreu um AVC e você acha que estagnou, aqui não vou alcançar mais, busca um profissional. E você também que está me ouvindo, que não sofreu um AVC, mas que talvez está dentro desse grupo de risco ou que não queira estar, né, busca uma alimentação mais saudável, uma atividade física durante a sua semana, durante a sua rotina, para que, nesse caso, você não venha viver o que os nossos pacientes acabam vivendo. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação aqui junto com a gente. Quem achou interessante, né? Quem quiser saber mais como é que pode te encontrar? Então, nas redes sociais, Rodrigo Terapeuta no Instagram. E aí a gente também tem o contato lá da nossa clínica, que é o 829-8203-4242. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado a você, Mara. Pelo trabalho, Obrigado. por mudar a vida desses pacientes. Parabéns. Obrigada, bom dia. Bom dia. Olha, agora a gente vai trazer aqui informações para você que está acompanhando o Gazeta News, edição da manhã, sobre a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, que está comemorando 40 anos agora em 2024. E em Maceió, os 40 anos da CBTU estão sendo comemorados com a abertura da exposição da Maria Fumaça na Estação Maceió, para que a população possa conhecer, visitar e